Estricto Sem Filtro. Você está ouvindo Estricto Sem Filtro. O podcast para falar de coisas não acadêmicas que rondam o universo acadêmico E de coisas acadêmicas também. Afinal, o que é academia se não uma porção de coisas juntas tentando fazer sentido? Já assina aí para receber as novidades. Oi, gente, e aí? Aqui é a Naina, do Pesquisa Possível. Hoje eu tô sozinha aqui, sem a minha companheira, sem a Alana, minha amiga, e que faz aqui o Estricto junto comigo. Mas eu quis vir conversar aqui com vocês sobre uma questão que é praticamente culpa, né? A culpa também está atrelada à produtividade, então a gente vai bater um papo aqui sobre produtividade e culpa. Na semana passada eu perguntei nos stories assim: por que você sente culpa por viver enquanto faz a sua pesquisa? E isso gerou um rebuliço, né? Muita gente respondeu e tal, dizendo que a pergunta é um choque, né? Aquele tipo de pergunta que responde muita coisa. Então eu queria perguntar isso para vocês. Por que vocês sentem essa culpa, né, de viver enquanto está fazendo a pesquisa? Por que a gente na pós-graduação tem essa tendência, né, esse grande hábito de se culpar por estar vivendo, né? E isso eu identifico bastante nos bolsistas, especialmente. Esses dias até fiz uns stories falando sobre que ser bolsista, né, e trabalhar, enfim, integralmente, não é a mesma coisa que vender a alma, né? Parece que a gente confunde um pouco. E não é só a gente, né, que confunde, os nossos orientadores, nossas orientadoras, né? O nosso programa, parece que todo mundo confunde e acha que a gente tem que estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, independente do que aconteça, né? Não tem doença, não tem nenhuma situação humana que possa nos tirar disso, né? As mulheres e pessoas que gestam filhos, né? Que são mães, não conseguem também esse aval, né? Pessoas que precisam trabalhar ou que têm problemas familiares. Então, parece que não tem nenhuma situação relacionada a ser humano, né, a ser uma pessoa, que nos tire dessa situação de 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E isso é muito curioso. Mas as pessoas que não são bolsistas também passam esse perrengue, né? Eu fico me perguntando o que está por trás disso, né? Por que tanta culpa? Eu lembro que é recente, talvez faz uns 7 meses, 7, 8 meses, eu já tinha o estricto não, desculpe, já tinha o pesquisa e tudo, e compartilhei lá nos stories que era a primeira vez que eu tava indo pra casa do meu namorado sem levar o meu computador. E pra mim foi uma coisa muito louca, na verdade, porque eu não imaginava ficar por, sei lá, 5 horas longe do meu computador, sabe? Era uma coisa que se eu ia, não sei, se eu tava indo pra terapia e ia me sobrar algum tempo, que fossem 40 minutos, eu tratava de ter ou meu computador ou alguma coisa pra fazer nesse tempo, né? Então sempre tentando encher esses enquantos, né? Enquanto espera, enquanto faz isso, enquanto faz aquilo. E ficar sem o meu computador era meio que pensar que se eu tivesse alguma ideia ou se eu tivesse um tempo, né, que eu pudesse trabalhar na minha tese, eu não teria o computador ali à disposição para trabalhar. Só que era difícil que eu entendesse que nem todo o tempo de ócio, nem todo o tempo que sobra, ele precisa ser investido na pesquisa. E que durante a pesquisa, durante a pós-graduação, durante a realização do mestrado, do doutorado, ou até da iniciação científica, né, do TCC, quando a gente já está se preparando para ir para essa outra etapa, não é um crime viver. Pelo contrário, a gente precisa lembrar de viver enquanto faz isso, né? E viver a vida é fazer outras coisas que não sejam a pesquisa, sabe? Sair dar uma caminhada, levar o cachorro passear, não sei, ir no cinema, fazer nada, dormir, assistir série. Qual que é o problema? Por que toda vez que a gente vai assistir uma série, vai, sei lá, ler alguma coisa que não seja científica, acadêmica, a gente acha que está procrastinando? Isso é uma coisa também que eu já critiquei algumas vezes lá no Pesquisa, que me chama muita atenção. Por que tudo é procrastinar? Será que a gente realmente está procrastinando? Será que a gente não está só fazendo outra coisa?
É tudo bem a gente estar fazendo outra coisa, né? Por que é um problema? Parece que a gente deve satisfação o tempo todo do tempo que a gente não está dedicando para nossa pesquisa. Em vez de a gente focar em fazer bem feito quando a gente está focando na pesquisa. Vocês entendem essa virada de chave? Acho que faz uma semana, 2 semanas, eu estava atendendo uma assessoria estratégica, uma aluna que vai passar pela qualificação, tem prazo de entregar projeto e, enfim, os requisitos da qualificação no programa dela. E aí ela estava narrando para mim como é que era mais ou menos o dia dela, né? Quando que ela trabalhava na pesquisa, né? Como é que ela fazia em relação ao trabalho dela, né? Ela trabalha em registro de imóveis. E ela também é mãe de uma menina de 6 meses. E aí ela comentando comigo como era, né, o dia, e ela falou assim, durante a noite, quando eu sempre tento ler mais alguma coisinha, quando eu já tô cansada, assim, eu leio. Eu perguntei pra ela, tá, mas você tá cansada e aí você lê? Ela falou, sim, durante a noite. E eu perguntei, tá, mas e por que você faz isso? E ela me respondeu, porque eu já estou cansada. Ou seja, né, a ideia é, se eu tô cansada e não consigo produzir aquilo que eu deveria produzir, eu faço outra coisa, né? Então eu encho esse espaço com uma leitura. Só que isso não vai ser vantajoso, e a gente conversou muito sobre isso, né? Sobre o quanto esse cérebro cansado, a pessoa cansada, não só o cérebro, né? Mas, poxa, depois de um dia inteiro, né? Fazendo um monte de coisa, ela tá cansada e ela vai ler. Parece que não existe a possibilidade de descansar, né? Parece que é recriminável o fato de descansar, de ficar com a filha, de, sei lá, tomar um banho mais demorado, tomar um chá, né? Fazer qualquer outra coisa que vai nos dar condições de no outro dia fazer um trabalho mais bem feito, né? De forma mais organizada. Vocês sabem, a gente fala muito sobre isso aqui, mas eu gosto muito de trabalhar por bloco de tempo, né? Então, eu sempre faço blocos de tarefas, assim. E eu tenho uma disciplina bem grande em relação a esses blocos. Mas a disciplina, ela não é só no sentido de fazer todos os dias, né? Não todos os dias, tô falando todos os dias porque nas últimas semanas eu tenho feito todos os dias. Exceto sábado e domingo. Mas quando, sei lá, eu defino que eu vou fazer 3 vezes na semana, a disciplina, ela não é só sobre o fazer, né? Ela é sobre saber parar. Quando a gente estabelece que vai fazer um bloco de 45 minutos, é muito importante que quando toque o despertador ou que acabe o tempo, que a gente pare. Que a gente tenha essa disciplina de respeitar aquilo que a gente se comprometeu. Porque é assim que o nosso corpo vai entendendo que a gente cumpre as nossas promessas, né? Que a gente cumpre os nossos acordos. E que a gente não tá passando a perna no nosso cérebro, que tá tudo bem, que ele pode ficar focado por 45 minutos e que depois a gente não vai mais fazer essa atividade. E mais do que isso, a gente vai fazer, vai se recompensar, né? Vai tentar compensar esse esforço com uma recompensa, com algo prazeroso, que vai, com o passar do tempo, é claro que isso não acontece uma só vez, né? Construir esse hábito, né, relacionado a um prazer e não a um sofrimento. Então eu vejo que a gente se culpa tanto e a gente foca tanto naquele tempo que a gente não tá fazendo a pesquisa, né, que é o tempo fora da pesquisa, mas quem sabe a gente não invista o suficiente em melhorar o tempo que de fato a gente tá na pesquisa, né? Fazendo a pesquisa, se propondo a fazer aquela atividade, né? Se a gente for pensar no que significa produtividade, vocês podem dar um Google aí ou olhar num dicionário, né? A produtividade, ela é basicamente a relação entre os meios e os recursos utilizados e a produção final. Então, uma relação, uma triangulação, né? Entre meios, recursos utilizados e produção final. Né? A produtividade, ela significa aquilo que se produziu, com aqueles meios e aqueles recursos utilizados. É simples, né? Produtividade é aquilo que se produziu. A produtividade, ela não é necessariamente trabalhar por 4 horas consecutivas ou trabalhar 8 horas, né, na sua pesquisa, ou todos os dias fazer a mesma coisa,
ou acordar todos os dias no mesmo horário, né? Ou ler 350 artigos e 4 artigos por dia. A produtividade, ela não é isso, ela não significa isso. Mas socialmente a gente dá esse significado para ela, né? Parece que se você perguntar para qualquer pessoa se ela se sente uma pessoa produtiva, se ela é uma pessoa produtiva, ela vai dizer que não. Parece que é impossível dizer que a gente é uma pessoa produtiva se a gente não produz de acordo com o que esses gurus aí da produtividade e da produtividade acadêmica, né? Porque a cultura da alta performance, ainda mais no Instagram, tá aumentando cada vez mais aqui no nosso clubinho, né? No nosso nicho. Parece que ou aquilo é aquilo que é produtividade, né? Aquilo que eu faço não pode ser produtividade, não pode ser produtivo, impossível. Parece que desvincula, né? Não tem um vínculo, eu não posso me pensar uma pessoa produtiva. E aí, uma coisa também que a gente tem que pensar, pensando em produtividade, é que já faz alguns anos que a gente tem essa construção subjetiva de pensar que a gente pode fazer tudo que a gente quiser. Né? Quantas vezes a gente não ouviu que só basta, né, se esforçar? Eu acho que esse é o mais clichê, mas que a gente pode tudo que a gente quiser. Né? Quando criança, tudo que você quiser, você pode. Tudo que quiser, você vai atingir. Né? Parece que basta querer, um querer muito profundo, que claro que mobiliza ações, mas que se você quiser, você consegue, né? Que você consegue fazer tudo aquilo que você se propõe, né? E essa crença de que se pode fazer tudo, ela é uma falácia, né? Porque no fundo, a gente não pode fazer tudo que a gente quer fazer. E isso gera culpa, que é uma culpa individualizante no sentido de que, ok, então todo mundo pode fazer tudo que quiser, mas eu não posso fazer. Por quê? O que eu tô errando? Quando, na verdade, cada escolha é uma renúncia, né? Ou muitas renúncias, né? A gente nunca vai conseguir fazer tudo que a gente quer fazer. E isso é assustador. É claro que é assustador, né? Se eu escolher ir por um caminho, eu não posso escolher ir pelo outro. Eu simplesmente não posso, gente. Não vai dar. Não dá para fazer tudo o que a gente quer fazer. Isso é impossível. Isso é discurso que serve para, sei lá, para vender roupa de academia, para vender bicicleta. Eu não sei, é discurso de marketing. Né? Na vida real aqui, no Vamos Ver, a gente não pode fazer tudo que a gente quer fazer, a gente não pode ter tudo o que a gente acha, né? Tudo que a gente supunha. E isso é desesperador, é claro, né? Mas aceitar isso, né? E nos entender como uma pessoa falha, como uma pessoa que não pode tudo aquilo, como uma pessoa, só uma pessoa, né? Uma pessoa que erra, que não tá todo dia igual, né? Que sim, é abalada às vezes por emoções, por sentimentos, né? Às vezes uma coisa sai do controle, você pensa em fazer tal e tal coisa num dia, de repente vem um problema com a casa, alguma coisa que seria, entre aspas, boba, mas que nos abala emocionalmente. E se a gente pudesse entender como essa pessoa humana que tem falhas e que não pode tudo aquilo que supunha, a gente consegue aceitar isso um pouquinho melhor, né? A gente consegue se libertar um pouquinho da culpa do que não está sendo feito e passar a focar naquilo que precisa ser feito, né? E aí a gente precisa se questionar, né? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo agora, né? Por que eu estou me propondo o que eu estou me propondo? Eu trabalho com as assessorias, né, estratégicas, a gente trabalha com assessorias acadêmicas, no pesquisa também. E essa pergunta, ela costuma ser uma ofensa, né? Parece quase uma ofensa. Tá, mas por que você está fazendo isso, né? Por que você está lendo esse artigo? Por que você está fazendo dessa forma? No geral, a gente não tira esse tempo de pensar o porquê a gente está fazendo, como a gente está fazendo, né? Se esse como que a gente escolheu é a forma mais confortável que a gente tem de fazer, né? A gente fica muito focada nisso do que seria certo, né? Disso, do que seria uma receita de alguém que é muito produtiva. E a gente, não sei se esquece, mas não valoriza aquilo que a gente sente em relação ao que a gente está fazendo, né? Aquilo que a gente acredita.
E aí é muito importante a gente conseguir fazer boas perguntas, né, pra gente mesmo, assim. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu tô escolhendo isso? Por que eu tô me colocando nesse lugar? Por que eu tô decidindo fazer dessa forma, né? Essa coisa do horário VIP, por exemplo, o horário VIP, pra quem não sabe, é o horário. Bom, é um conceito que eu criei, né, que eu desenvolvi ali no pesquisa, não sei se alguém fala mais sobre isso. Mas é aquele período do dia, ou aquele momento, em que a gente consegue produzir melhor e com menos sofrimento. É basicamente isso, tá? Pra mim, é logo de manhã, logo quando eu acordo. É uma coisa assim, eu acordo, passo um café, sento no computador ou no sofá, onde eu vou fazer, e são esses 45 minutos inaugurais, né, em que a minha produtividade, ela não me traz sofrimento. É uma delícia estar fazendo aquilo, né? E eu não tô acelerada, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então tem horários do dia em que eu estou mais ansiosa. Não é esse caso, né? Porque eu tô meio sonolenta ainda e tal. Então, esse meu horário VIP, ele faz parte desse meu processo de acordar, né? É muito, muito gostoso pra mim. Mas tem pessoas cujo horário VIP é 9 da manhã, é 10 da manhã, é 3 da tarde, né? E aí eu sinto, assim, um pé atrás, às vezes, de as pessoas me falarem, olha, meu horário VIP é às 11 da noite, porque parece que eu vou julgar, né? Parece que vai ter uma reprovação. E não é isso, né? A gente tem que acreditar na nossa experiência, naquilo que a gente está sentindo, né? Se a gente não der valor para aquilo que a gente está sentindo, quem é que vai dar? Né? Como que a gente vai cobrar respeito do nosso orientador, da nossa orientadora? Como que a gente vai impor limites se a gente não consegue valorizar as nossas próprias experiências, aquilo que a gente está sentindo, né? Se a gente não se dá essa oportunidade de testar, né? De pegar uma semana, testar diversos horários, ver o que funciona melhor, né? Olhar no seu contexto aí, o que está acontecendo na sua vida, né? Eu fiz esses dias um alinhamento também com outra mulher que também é mãe. E aí, ela tá fazendo a tese, último ano, aquela coisa, né? Todo mundo que tá fazendo a tese no último ano tá meio desesperado, né? Isso aí é basicamente isso, né? Por mais que a pessoa não esteja, e esteja tudo bem, esteja tudo encaminhado, né? Parece que sempre tem esse quê de desespero. É um pouco a tônica estética ali do último ano, que também é uma coisa que a gente tem que questionar, né? Mas enfim, aí tava conversando com ela. E aí ela falou, né, da tese do último ano e tal, mudança diária. E eu perguntei, tá, e você tá trabalhando também? Daí ela falou, não, eu sou servidora pública, né, eu consegui um afastamento, então eu estou fazendo só a tese. Aí beleza, só a tese então. Mas e aí, além da tese, assim, o que acontece na sua vida? Por exemplo, ontem, né, como é que foi ontem? Ontem eu acordei, aí a minha filha de 3 anos e pouco acordou, e daí eu fiz isso, fiz aquilo, e daí então você tem a tese, a casa, uma filha de 3 anos e pouco, né, tem que lidar com uma rede de apoio praticamente inexistente, né, que é uma rede de apoio que precisa ser contratada, né, é tudo isso. E aí ela, nossa, sim, é tudo isso. Né? E como a gente acaba... A gente não valoriza, a gente não dá valor, não no sentido de valorizar, mas a gente não consegue ver o quanto que pequenas coisas e que coisas rotineiras sugam nossa energia, né? Por exemplo, no caso dela, ela falou que trabalhava 2 horas, né, na tese pela manhã, que saía de casa mais ou menos umas 9 e ficava... Não, ela falou das 9 ao meio-dia. Foi isso que ela falou. Eu trabalho das 9 ao meio-dia. Aí eu, beleza, então às 9 horas você começa e meio-dia você termina. E aí não, sabe? Quando a gente vai dissecando, a gente vai vendo que não, que tem que pegar o carro, que tem que ir até o lugar, que tem que estacionar, que tem que encher a garrafinha de água, que aí tem que achar um lugar na biblioteca, né? E essa série de pequenas coisinhas que fazem com que o tempo líquido que vai ser trabalhado não vai ser 3 horas, né? E aí, isso é uma coisa que me chama muito a atenção, por exemplo, quando eu falo dos meus blocos de tempo, né? Porque atualmente eu trabalho 1 de 45 e 2 de 30. E tem gente que acha pouco. E ok, é direito das pessoas. Agora, testa, sabe? Dá uma testada. Porque quando a gente acha que tá trabalhando 5 horas na nossa pesquisa, muito possivelmente a gente não tá. Porque se a gente não tá mensurando, a gente não tá conseguindo gerir.
né? Então, para poder fazer a gestão, para poder ver se está funcionando, o que pode ser melhor, a gente precisa conseguir mensurar. A gente tem que escolher uma mensurável, né? Que pode ser tempo, pode ser número de página, pode ser número de linhas, né? Pode ser número de palavras. A Alana, minha colega aqui do Stricto, ela gosta de usar a meta de número de palavras, né? Que eu não gosto, mas que é uma meta válida e que para muita gente funciona. A questão é, tem que mensurar para poder gerir. E porque isso pode parecer rígido e pode parecer ruim. Eu sei que pode soar assim. Mas na vida acadêmica, no mestrado, no doutorado, geralmente quando a gente traz essa perspectiva, isso alivia a culpa. Porque a gente se exige demais, a gente se exige muito, a gente sempre acha que está fazendo menos do que a gente poderia fazer. Por quê? Por aquele processo que eu comentei com vocês, né? Essa crença de que a gente pode fazer o que a gente quiser, quando a gente não pode, né? Então a gente se cobra demais, a gente acha que não produz o suficiente, a gente acha que poderia ter feito mais, a gente acha tanta coisa, né? E pra gente parar de achar um pouco sobre a gente tem que olhar, né? A gente tem que fazer essa pesquisa sobre si mesmo, né? Tem que dar essa explorada, né? Vamos explorar como é que a gente se sente com as coisas, quanto realmente a gente trabalhou, quanto que a gente faz, né? Quanto que eu consigo, quanto que o meu foco dura, né? Em determinados momentos do ano, né? Tem momentos, por exemplo, de maior ansiedade, eu já cheguei a fazer bloquinhos de 10 minutos, de 10 em 10 minutos. E é tudo bem, quem disse que tá errado? Quem é que vai dizer? Né? Quem que vai dizer que tá errado? Bom, gente, sobre produtividade e culpa, então não tem receita. Eu adoraria poder passar uma receita para vocês, mas queria fazer esse convite, sabe, de a gente pensar por que a gente está se sentindo culpada de estar vivendo enquanto faz a pesquisa, né? Queria lembrar vocês que a nossa vida, as nossas relações, a nossa saúde, o nosso corpo, os nossos pets, os nossos filhos, a nossa família, né? Namorado, namorada, crush, tudo isso não espera a pesquisa acabar. Não dá pra gente deixar para viver só depois da defesa. Isso não existe, isso é uma falácia, né? A gente entra num mestrado de 2 anos, parece que a gente vai ficar a vida inteira ali, ao mesmo tempo em que a gente fica jogando as coisas para depois, né? A gente fica, não, agora esse final de semana eu não posso porque eu vou fazer aquele artigo, porque... Então é claro que a gente tem que produzir, mas a gente também tem que viver. Tem como, de forma organizada, de forma intencional, se questionando sempre por que eu tô fazendo aquilo que eu tô fazendo, né? Será que isso que eu tô fazendo tá me levando para esse objetivo que eu tenho, né? Eu gosto muito de uma frase, agora eu não vou lembrar o nome do autor, acho que é Peter Drucker, algo assim, que ele fala assim, não existe nada pior do que fazer com eficiência uma tarefa que não deveria ter sido feita. Acho que a frase é mais ou menos essa, mas eu gosto pra caramba dessa ideia, né, de quantas vezes a gente perde tempo fazendo, e a gente sempre aprende alguma coisa, é claro, sim, mas quando a gente tá falando de trabalho, de pesquisa, não tem nada mais satisfatório do que você fazer uma atividade, do que fazer uma tarefa, do que fazer algo que realmente vai ser relevante para aquilo que você tá buscando, né? E isso não se mede tanto pelo esforço, a gente se mede muito pelo esforço, a gente quer que seja sofrido, né? Tem tarefas que são estratégicas, que elas são importantes, que elas não vão ser sofridas, né? Tem coisinha que a gente resolve em 15 minutos. E isso não significa que não vai ser relevante, sabe? É importante, é bom, é ótimo, é excelente. Quanto menos sofrimento, melhor. Quanto menos sofrimento, melhor. Quanto menos culpa, melhor. Mas pra gente não sentir culpa, a gente precisa questionar um pouco essas verdades que a gente tá comprando, né? Precisa questionar um pouco essa produtividade de quem, né? O que eu entendo como uma pessoa produtiva? Qual que é o estereótipo, né, socialmente aceito da pessoa produtiva? Eu adoro pensar sobre isso, né? Quando a gente pensa numa pessoa produtiva, a gente sempre pensa numa pessoa branca, alta, magra, né? Então, assim, no geral, a gente já não se encaixa, né? Se a gente já não se encaixa, então que tal a gente construir um outro tipo de produtividade? E aí, se a gente for construir um outro tipo de produtividade, a gente não vai construir um pra gente, porque não vai ser coletivo, vai ser individual.
vai ser o seu tipo de produtividade, vai ser o meu tipo de produtividade. E eu espero que o seu tipo de produtividade, se você está se dispondo a construir agora, seja mais compassivo, vou usar o termo da Thaís, do Vida Organizada, mas sabe, seja mais amoroso, seja mais possível, né? Enfim, seja realmente uma produtividade que acontece junto com a sua vida, né? A produtividade, ela só vale a pena quando ela vai junto com a nossa vida, né? E não quando a gente tem que deixar a nossa vida para depois, para fazer entregas e só ficar na faceta da produtividade, tá? Viver é mais do que isso. A pós-graduação, ela não pode sugar toda a vida que você tem aí. A gente pode mais, né? A gente é mais do que aquilo que a gente produz. E a gente pode sim ficar um tempo de ócio, o ócio não precisa ser criativo, a gente pode fazer uns nada, a gente pode assistir uns reality, né? Não tem nada de errado, não é crime, não deveria ser. Vamos se aceitar, vamos se acolher. Eu espero que 2022 traga isso pra gente, que a gente traga isso também pra 2022. Se você ouviu até aqui, achou que fez sentido, eu espero que tenha feito. Eu confesso que foi uma experiência estranha ter gravado sozinha. Porque me perdi em alguns momentos, não sabia se estava falando, se tinha falado o que eu queria ter falado, né? Não tinha a Alana aqui para me confirmar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Esse é um tema que eu sempre gosto muito de dialogar, de conversar. Deixem os seus comentários lá no post do Stricto Sem Filtro. E quero lembrar também, para quem puder, para quem quiser nos apoiar, a gente fez um financiamento coletivo para conseguir investir numa edição profissional, né, para a próxima temporada, que está incrível. E também, se der, né, o valor, comprar microfones e tal, para melhorar cada vez mais a qualidade aqui do podcast, tá? Quem puder nos apoiar, quem quiser nos apoiar, com qualquer valor, vai participar de um evento remoto comigo e com a Alana sobre planejamento e organização na pós-graduação. E se vocês não puderem contribuir financeiramente no momento, vocês podem ajudar compartilhando o nosso post. Tá bem, gente? Um beijo. Até mais.